29 de agosto de 2016. Palmeiras domina Fluminense em Brasília e abre vantagem na ponta do Brasileirão. Na quarta-feira, o Verdão estreia na Copa do Brasil. São Paulo tem final de semana quente, com invasão no CT no sábado e mais um resultado ruim no domingo. Na despedida de Gabigol, o Santos perde para o Figueirense e fica longe da briga pela liderança. Ponte derruba o Corinthians em Campinas e fica a 3 pontos do G4. Flamengo entra de vez na briga pelo título. E os gols do final de semana no Brasil e no mundo. O Gazeta Esportiva está bom demais e volta já! Boa noite, o Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que depois do terror vivido no sábado, quando centenas de torcedores invadiram o CT da Barra Funda, entrou em campo no domingo e não foi além de um empate com o Coritiba em 0-0. Resultado deixa o tricolor na 11ª posição com 28 pontos, mas somente 4 pontos à frente do Internacional, primeira equipe na zona de rebaixamento. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o drama da equipe que completou o 5º jogo sem vitória no Morumbi. Poucos torcedores, uns 8 mil, e nenhum protesto formal. Também pudera. Depois do que rolou no sábado, quando centenas de uniformizados invadiram o CT, roubaram objetos do clube, ameaçaram e agrediram atletas. Vocês têm que cobrar mesmo, vocês têm o direito de vocês cobrar, pô. Mas não é chegar lá dentro e bater em jogador, não, pô. Tem que cobrar mesmo. No domingo, na porta do Morumbi, um grande vazio antes de São Paulo e Coritiba. Na arquibancada, a torcida, acostumada a gritar faz décadas os nomes dos jogadores, os ignorou. Cantou músicas tradicionais. O 0-0 no placar não foi motivo de nenhum novo conflito, e sim de justa manifestação após o empate. Muitas vaias da torcida. Mas a violência do dia anterior seguia em pauta. No desembarque do time, na voz do presidente, irritado com a pergunta: a que ponto chegou o São Paulo, hein, presidente? Em que sentido essa sua observação, a que ponto chegou o São Paulo? Em todos os sentidos, da crise, do time que não consegue resultado, troca de técnico, invasão de CT, é o script perfeito para a queda de um gigante. Sem falar dos escândalos anteriores também. Mas eu quero te dizer que os escândalos anteriores não são escândalos do nosso momento, da nossa gestão. Os escândalos são anteriores, como você falou. E hoje, o São Paulo vive simplesmente um momento adverso, preocupante, mas que não significa absolutamente que ele esteja abalado a ponto de justificar uma pergunta como essa: a que ponto chegou o São Paulo? O São Paulo ainda está muito grande e em um bom ponto. O São Paulo vive um bom momento, o São Paulo tem uma administração séria e bem intencionada, o clube está assim arrumado em todos os seus aspectos, e infelizmente o futebol não deu. Em campo, um São Paulo esforçado, talvez abalado emocionalmente e errando lances incríveis. Chaves 2 vezes. Um ou outro vacilo defensivo, por pouco, não resultou em gol do visitante. No segundo tempo, Denis salvou a pátria cara a cara com Rafael Veiga. O goleiro do Coxa, Wilson, também trabalhou com eficácia. No chute do Thiago Mendes, na testada a queima-roupa de Chaves. Na matemática tricolor, mais um pontinho somado, ou 2 perdidos. De 33 disputados em casa, deixou 18 pelo caminho. Os números não são bons, claro, mas vamos reverter essa situação. Claro, o jogar em casa, isso, nesse tipo de campeonato, isso é extremamente importante.
Poucos jogadores do São Paulo passaram pela zona mista. A maioria foi embora do Morumbi por uma saída alternativa. Hudson, a exceção, conversou com a imprensa e revelou os momentos de terror pelos quais passou no sábado com a invasão da torcida no CT da Barra Funda. Pelo tanto de gente que teve, a gente teve sorte de não ter acontecido nada pior. Que a gente acredita até que tinha cara armado, cara com arma lá dentro, então a gente agradece a Deus por não ter acontecido nada pior ontem. Foi o pior momento que você viveu no futebol hoje? Essa invasão de sábado foi uma coisa diferente, entendeu? Foi uma coisa meio que assustadora, entendeu? Pelo tanto de pessoas que tiveram lá, mas acho que futebol tem coisas piores que pode acontecer. Acho que tomou uma proporção muito grande o que aconteceu, porque nunca tinha acontecido antes. A gente armada. Sim, mas a gente está procurando esquecer o que aconteceu ontem para focar no que a gente precisa melhorar no campo. Na saída do estádio, um protesto solitário. Vamos jogar quarta-feira, São Paulo! Vamos acordar, parceiro! Vamos acordar pra vida, meu! E bem inocente, perto do que aconteceu na véspera do jogo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu, por mais que eu esteja mais de 2 décadas trabalhando com esporte, ainda me faço essa pergunta. O que seria do país se essa fúria toda existisse para mudar a nossa situação política, econômica? Aí você vê isso voltado para o futebol, na verdade, de maneira inaceitável. O clube tem responsabilidade pelo que aconteceu no sábado, porque cabe ao clube garantir a segurança dos seus funcionários. Entenda-se, treinador, comissão técnica, jogadores, cabe ao clube zelar pela integridade física dos seus funcionários. Então, tem responsabilidade sim os dirigentes do São Paulo. Não adianta falar que houve convocação, pessoas da oposição. Se estava marcado, se estava previamente marcado, faltou cuidado. Faltou, no mínimo, cuidado. Segundo ponto. Ouvindo atentamente as palavras do presidente do São Paulo para o repórter Alexandre Silvestre, se você fechar os olhos e não souber que é o presidente do São Paulo, você fica se perguntando, será que ele está se referindo ao São Paulo? Em termos de organização, que está tudo bem? O São Paulo está mais perto da zona do rebaixamento do que da zona de classificação. Os problemas de corrupção, os escândalos aconteceram na outra gestão. Ora, é tudo a mesma chapa. Todo mundo junto, há muito tempo no São Paulo. E o mais importante, aí eu tenho que tocar nos jogadores. Eu não quero nem falar do jogo de ontem, foi 0-0, é a nota do jogo. A gente já viu esse tipo de situação no Corinthians, a gente já viu esse tipo de situação no Flamengo, no Vasco, agora no São Paulo. E aí a pergunta que fica é, vão esperar morrer um jogador, um treinador, alguém nesse tipo de situação, para que tentem mudar e evitar esse tipo de manifestação? Querem manifestação? Não, isso é vandalismo, roubo, assim como aconteceu lá no Corinthians e Itaquera, que sumiu o celular, roubaram bola, camisa do clube. Isso é roubo. Você invadir um lugar e levar embora o que lá está é roubo, é caso de polícia. Aí a pergunta que eu faço novamente, vão esperar morrer alguém para tomar uma atitude, para mudar esse tipo de coisas? E aí os jogadores, que neste caso são vítimas, também são culpados. Por muito menos, Flávio, você sabe muito melhor do que eu, já se parou o futebol na Espanha, já se parou o futebol na Argentina. Até quando? Os jogadores vão esperar para lamentar uma morte, para tomar uma atitude, tipo, ou garantem a segurança ou não tem jogo? Cadê o bom senso, que tanto já se manifestou no passado? Cadê o sindicato dos atletas? Sabe, enquanto se ficar em silêncio, apenas lamentando de maneira resignada esse tipo de comportamento, vai continuar acontecendo. Porque esses vândalos acham que eles estão ali exercendo um papel, o papel da intimidação, como se isso fosse mudar. E muitas vezes com a conivência dos dirigentes do futebol brasileiro.
A gente sabe nos bastidores que muitos facilitam esse acesso para dar uma prensa no atleta como se isso fosse resolver qualquer coisa. Então, está na hora de os atletas, dos profissionais do esporte, se movimentarem nesse sentido. Para o campeonato, não é só atleta do São Paulo, é do Corinthians, porque hoje, ontem, sábado foi no São Paulo, amanhã pode ser no Corinthians, depois pode ser no Palmeiras, no Santos, enfim, basta o time não vencer. Aliás, falando em basta não vencer, está na hora de dar um basta nisso, porque entra ano, sai ano, rodada após rodada e acontece a mesma coisa e nada é feito para mudar. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, primeiro, não vai mudar nada porque há uma conivência de políticos. Tem eleição para vereador aí. Vê o vereador que apoia a torcida uniformizada e não vota nele. Tem vários. Tem conivência de política, tem conivência de polícia, tem conivência de Ministério Público, muita conivência dos clubes, muito medo de muitas pessoas. O próprio jogador tem muito medo, é claro, porque são bandidos profissionais e eles têm telefone de filho, filha, mulher e tal. Nenhuma manifestação espontânea, eles são remunerados, eles só fazem as coisas através de interesses de terceiros, que são os próprios dirigentes dessas torcidas. Então sempre tem algum interesse por trás, nada é espontâneo. Eu fico chocado de ouvir o hino do São Paulo feito por Porfírio da Paz nessas bocas imundas aí, me assusta muito, me deixa muito chateado. E o Leco, ele ficou muito bravo. Quando o cara fica muito bravo é sinal que você pegou exatamente onde incomoda. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Leco é bem intencionado, não tenho nenhuma informação que conteste a honestidade do Leco, mas o São Paulo está numa situação de falta de gestão faz tempo, desde que morreu Marcelo Portugal Gouveia. E a gente fica lembrando, tentando puxar pela memória, e cada vez que você puxa, você lembra dos nomes que o São Paulo tinha. Lembrei hoje, por exemplo, do seu Constantino Cury. Que era um dirigente do São Paulo, Conselho Consultivo. Vejam que diferença de postura em todas as situações. Aí você lembra do Laudo Natel, o próprio Porfírio da Paz, que fez o hino, Paulo Machado de Carvalho, Antônio Leme Nunes Galvão. Olha os nomes que o São Paulo tinha. Nomes brilhantes, eu estou esquecendo de vários. José Douglas da Lora, nomes maravilhosos que o São Paulo tinha. Henri Aidar foi espetacular. E hoje o São Paulo está nesse desmando total, sem nenhuma condição, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma lógica em termos, por exemplo, de contratação de treinador. Faz aquilo que a torcida manda, contrata jogadores a peso de ouro, porque o torcedor pediu e eles não têm um patamar de lógica. Enfim, eu não sei. E ainda inauguraram um busto do ex-presidente, que, mesmo respeitando a morte, mas a verdade tem que ser dita, é o grande responsável por tudo isso que aconteceu. Foi inaugurado um busto dele na segunda-feira, no sábado. E é um grupo dele que está aí. Quando o São Paulo, em 1989, o Antônio Leme Nunes Galvão perdeu a eleição por um voto para Juvenal Juvencio, a partir dali o São Paulo ficou numa situação complicada. E quando morreu Marcelo Portugal Gouveia, o São Paulo começou a morrer. São Paulo é enorme, é gigante, mas ele precisa começar a ter alguma reação. E as pessoas que ficam perturbando por trás, por exemplo, o senhor Abílio Diniz, era bom que entrasse e ajudasse o clube. Se o Abílio Diniz, por exemplo, pleiteasse um cargo no São Paulo, eu seria o primeiro a apoiá-lo. Empresário importante, eu gosto de futebol profissional, mas só ficar agitando também não resolve. E aí os nomes ficam minguados no clube e tal. Difícil. A situação de São Paulo, o Celso foi muito feliz. Ele está fazendo toda a cartilha para ser rebaixado. Vamos aguardar. Bom, seguinte, aqui ó, na câmera 3. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Você acha que o São Paulo briga para não cair nesse campeonato brasileiro? Sim ou não? Nunca caiu, né, o São Paulo? Não, nunca caiu. Só no Campeonato Paulista. Embora neguem. E no Campeonato Brasileiro nunca caiu e nunca nem flertou com a zona do rebaixamento, não, que eu me lembro. Não, há 2 anos, lembra que o Muricy foi chamado às pressas, estava em 13º lugar? É verdade. Já é isso aí, ó. Já é isso aí, é verdade. Sim, mas dessa vez acho que corre sério risco, sim. São só 4 pontos de distância para a zona do rebaixamento. Para entrar na zona do rebaixamento, bastam 2 rodadas, dependendo dos resultados. Claro. Bom, olha, 2 eu acho que já foram. O Santa Cruz, contrato Doriva para salvar, não dá, né? E o América eu acho que já foram. Sobram 2 vagas para alguns times ruins. O São Paulo está incluído entre eles.
O São Paulo pode se salvar pela ruindade de alguns outros. Então, Curitiba está no bolo, Figueirense está no bolo, Sport está no bolo, Internacional está no bolo. Vitória está no bolo. Vitória está no bolo e o São Paulo. São 6, 7 times e 2 vão cair. O São Paulo vai estar nessa briga para não cair, o que é muito pouco para um time do tamanho do São Paulo. Bom, resultado sai no final do programa de hoje, a gente quer saber a sua opinião. Com um ótimo desempenho fora de casa, mais uma vez o Palmeiras manteve a liderança isolada do Brasileirão. Em Brasília, mesmo com o Fluminense como mandante, a torcida palmeirense foi maioria no Mané Garrincha e saiu feliz da vida do estádio com mais uma vitória do Verdão, que agora está a 3 pontinhos do vice-líder. Veja os gols. No Mané Garrincha, o Palmeiras saiu na frente do Fluminense aos 18 minutos. Jean cruzou na área, Diego Cavalieri errou o tempo de bola e Dudu se jogou para fazer 1-0 Verdão. O segundo gol alviverde não demorou para sair. 6 minutos mais tarde, Jean pegou a sobra e marcou um bonito gol. E ficou nisso, 2-0 Palmeiras. O Fluminense é a melhor defesa do campeonato, tinha perdido só uma como mandante, hoje a gente controlou bem o jogo, eles tiveram alguma oportunidade, porque é um time bom, time bem treinado, arrumado, difícil ganhar do Fluminense, time técnico, bola parada boa, e nós fizemos um grande jogo, fizemos 2-0, perdemos ali outras oportunidades que poderíamos ter definido o jogo antes, mas está ótimo, está excelente, eu acho que nós somos o melhor visitante do campeonato e estamos caminhando bem, a equipe. Eu vi comentários, o Palmeiras parou de evoluir. Quando a gente perde jogadores importantes, é natural que você não vai ter uma evolução. Como é que você faz? Você vai tentar manter de alguma forma. Às vezes demora um tempo para você achar até o ajuste, né? Você vê hoje o time praticamente completo, é um time que tem o controle do jogo, que joga bem, mesmo jogando fora de casa. Eu não fico pensando no campeonato assim, quantos pontos eu estou na frente do adversário. Agora eu abri 2, agora eu abri 3. Eu miro lá na frente os 72, 73, 74. O alvo é esse, independente de quem vem. Eu imagino que de 72 a 74 esse ano vai sair o campeão. A gente estava falando de São Paulo agora há pouco, Flávio, e aí fica claro para mim que palavras sem ações são só palavras. Eu me lembro do Carlos Miguel Aidar desdenhando do Palmeiras, falando que o clube tinha se apequenado, na transação do Wesley, minimizou o Palmeiras. A grande contratação do Allan Kardec. Do Kardec, aí o Paulo Nobre até rompeu com o São Paulo, pelo que disse o Aidar. E aí você vê, né, o Palmeiras ganhou um campeonato, uma Copa do Brasil no ano passado, está aí liderando o campeonato brasileiro e o São Paulo, ó, ladeira abaixo, quem é que está se apequenando? E o Palmeiras apresentou futebol contra o Fluminense de campeão, mais ou menos o que o Corinthians estava fazendo no ano passado. Havia um futebol incontestável, superior, hegemônico, é o que está fazendo o Palmeiras. O Palmeiras não tomou conhecimento do Fluminense, finalizou mais que o dobro que o rival, mandou no jogo, teve posse de bola, fez 2-0 e poderia ter feito mais, Flávio. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo, porque nós temos na liderança o Palmeiras e no segundo lugar o Flamengo. 2 times preocupados com gestão. O Muricy Ramalho alertou uma vez aqui, num dos meses redondos, nos programas especiais, disse, olha, falam muito de treinadores e realmente em alguns momentos ele até fez um meia-culpa, os treinadores às vezes deixaram até passar um pouquinho o ponto, hoje eles estão voltando para a realidade, procurando se atualizar e tal. Mas e a gestão no futebol brasileiro? É uma tragédia. E 2 times com gestões excelentes. O Paulo Nobre, não sei se o Palmeiras vai seguir depois dessa linha. E o Flamengo com Bandeira de Melo, que criou um trabalho com auditorias, com setores, ele tem uma espécie de ministérios, e ali não necessariamente flamenguistas. Nos 2 primeiros anos, os 2 tiveram dificuldades até a casa ficar em ordem, e hoje o barco está indo. Então, mais uma vez, gestão bem feita, o que não quer dizer que não cometa erros. Sim, é isso que eu ia até falar. E o Corinthians, enquanto teve um projeto de trabalho, que agora parece que está escapando com essa história, com essa mudança radical, Cristóvão e tal, e até as brigas que estão acontecendo no clube, a coisa está começando a desandar. Gestão é o que faz a diferença no futebol e na vida, né? Se não tiver gestão da sua vida, ela vai pro buraco também. Tanto que houve erros e acertos nas 2 gestões, tanto Flamengo como Palmeiras, claro. Troca de técnico. Mas tem um projeto. Exato, e existe a boa intenção, né? Tem um projeto e a boa intenção agora, de fazer dar certo. Você veja o caso do São Paulo hoje. Qual é o projeto do São Paulo? Não. Difícil saber, né? Não existe uma filosofia, né? Amanhã de domingo era de festa programada para a despedida de Gabigol do Santos. Só esqueceram de combinar isso com o Figueirense, que conquistou 3 pontos importantíssimos em plena Vila Belmiro. Veja na reportagem de Adriano Dolfi.
Domingo de bom público na Vila Belmiro. 11.500 pessoas para a despedida de Gabigol, de malas prontas para a Inter de Milão. O camisa 10 começou o duelo com o Figueirense no banco de reservas. E o colombiano Copete no time titular. E logo no início, o Santos montou uma blitz na área dos catarinenses. A resposta veio no chute de Ferrugem do meio da rua. O jogo estava disputado e na cobrança de falta, Ricardo Oliveira mandou na trave. Os donos da casa pediram pênalti nesse lance aos 25 minutos. Mais tarde, Zeca chutou rasteiro e Gatito Fernandes salvou o Figueira. Aos 42, Vitor Bueno tropeçou e perdeu um gol feito. Gabriel entrou em campo na segunda etapa, mas quem foi para cima foi o Figueirense. Nesta arrancada pela esquerda, o árbitro Bruno Arleu marcou pênalti. Rafael Moura bateu e fez 1-0 Figueirense. Sem muita organização, o Santos correu em busca do empate. Após escanteio, Gatito fez 2 milagres no mesmo lance. Gabigol tentou colocado e a bola passou perto. E quando fez, o auxiliar anotou impedimento. Final de jogo e derrota amarga para o Santos, agora mais longe do G4. Eu acho que o nosso time jogou muito bem, na minha opinião. A gente tentou, martelou, teve bola no travessão, bola que eles tiraram em cima da linha. Eu acho que acontece, é coisa do futebol. Às vezes a bola não entra. Eu acho que hoje foi um dia desse. Mas eu acho que o nosso time jogou muito bem, tem capacidade para o próximo jogo ganhar novamente. Gabriel recebeu uma homenagem ainda no gramado e foi aplaudido pela torcida. Concedeu também a sua última entrevista coletiva no Peixe. São 10 anos aqui, são grandes experiências que eu vivi nesse campo, nesse estádio e com essa camisa. Então aqui fica meu agradecimento. Claro que estou muito triste de deixar o Santos, mas também muito contente de ir para o grande clube da Europa. A família do jogador também aproveitou para fazer uma homenagem ao atleta. Tudo que eu tenho hoje eu devo ao Santos e eu só tenho a agradecer a minha família inteira. E vou continuar pegando no pé dele lá e dando mesada também para ele não gastar muito. E um dia eu volto de novo para cá, para junto da minha família, que são os torcedores do Santos. Olha, corneteiros, graças a você, vai cornetar mais. 20 anos, potencial muito grande, e mais um que o Brasil perde com essa idade, porque, dentre tantas coisas, tem um calendário invertido, é fechado a modernidade do tipo futebol empresa de verdade. Na verdade, o Gabigol foi comprado pela China, uma China que está no Internacional de Milão. É um chinês que comprou. Claro. Em vez dele jogar no Shanchun, ele vai jogar na Inter. E passou da hora de termos empresas tomando conta dos nossos clubes. Seria espetacular se o Santos fosse comprado por um, sei lá, tailandês, seja lá o que for, passasse a ser uma empresa, funcionasse como uma empresa e gerasse dinheiro suficiente para que esse jogador ficasse aqui. É uma pena. Mas, infelizmente, o que o Brasil tem? Jogadores muito jovens, até o momento que eles demonstram algum talento, aí eles são levados para fora. Ou jogadores muito velhos que já voltam depois de ter sido sugados lá na Europa. Os que estão aí 24, 25, 26 anos, todos jogadores meia boca. E a gente perde com o espetáculo. É uma pena. Como o Gabriel Jesus já é do Manchester City. São jogadores que apareceram como revelações. É uma pena. No ano passado nós tínhamos 3 jogadores finalistas para o nosso troféu de revelação no troféu Mesa Redonda. O Michael, do Corinthians, que é no nível mais baixo, o Gabigol e o Gabriel Jesus. Os 3 já não estão mais. As nossas revelações. Exatamente isso. E poderia tornar o campeonato muito mais rentável, né? Você pega, equipara o calendário. O futebol precisa de atrações, isso, porque a gestão hoje, todo mundo que quer dirigir clube diz que dirige por amor.
Não, é o amor ao clube. Eu prefiro que seja por profissionalismo. Pois é. Aí deixa as empresas que tem de lado para cuidar de um pepino. É um pepino. Como é que todo mundo quer para deixar de lado, né? Quer dizer, sem ganhar nada? Qualquer transação no futebol, nada, $100 mil no ano. E tem o Rodrigo Caio também, né? Esses meninos que foram campeões da Olimpíada, praticamente todos vão embora. Não é isso que a gente quer para o nosso futebol. Agora, para eles é um bom negócio. O menino vai ganhar só de luva, só parte da venda, 15 milhões de euros. Ele já não, Quem? O Gabigol? O Gabigol. Ele já, com 20 anos... 15 milhões de euros? Com 20 anos, o bisneto dele já não tem mais problema. E se ele não ganhar nenhum centavo, né? Ele vai ganhar e tal. Enfim, Deus que ajude, merece e bola para frente. Olha, gente. E ali, além de ganhar um bom dinheiro... ele também ganha no cultura tática, ele aprende a ver o futebol de uma maneira diferente, cresce culturalmente. Né? Se você observar os jogadores que saíram daqui e foram para a Europa e souberam aproveitar essa passagem, voltam muito mais preparados, com espírito de liderança, com conhecimento. Vê o Edmilson, por exemplo, quando estava no São Paulo, depois do tempo dele no Barcelona, acho na Europa. Que varia de jogador para jogador. Ele tem que aproveitar isso. O Silvinho, quando ele foi Adriano, pro o imperador, não. Foi imperador e agora... O Silvinho, quando ele foi para o Arsenal, ele falou, eu vou ganhar mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou aproveitar culturalmente. E foi muito bom. Imagine se fosse você, Michele, Milão, capital da moda, você faria um sucesso enorme. Eu ia amar. Bom, será que tem um Gazeta Esportiva lá para mim? Claro. Gazeta dello Sport. Quem se deu mal também foi o Coringão, que criou apenas uma chance de gol, gente. Criou uma chance de gol durante o jogo todo. E ainda assim foi, ó... E perdeu da Ponte do Flávio Prado por 2-0, claro, né? Normal. Ó, apesar do resultado negativo, a equipe do técnico Cristóvão Borges terminou a rodada ainda no G4, na quarta posição com 37 pontos, 6 atrás do líder Palmeiras. Está se distanciando. Veja os gols na narração de Celso Cardoso. Feito o levantamento. Aí o Roger, agora sim. Agora sim. Gol da Ponte Preta. 1 para a Ponte Preta, Roger. 0 para o Corinthians. Vem chegando a Ponte. Olha só o tiro e o gol da Ponte Preta. Cleison amplia. Essa foi a atuação fora mesmo daquilo que nós estamos acostumados. Foi abaixo, não jogamos bem. O fato de ter perdido um jogador muito cedo dificultou bastante, porque sabíamos que a maneira de jogar da Ponte é jogar esperando para jogar no erro do adversário. O que justifica o time finalizar apenas uma vez em 90 minutos? Eu acho que, primeiro, essa coisa de jogar com um jogador a menos, com uma equipe que joga da forma que a Ponte jogou. E isso a gente sentiu bastante, porque o nosso jogo não fluiu a partir daí. O jogo de hoje, ele é muito distante de qualquer coisa. Então, isso não é o normal e é muito longe de tudo aquilo que a gente apresentou. Então, por causa de hoje, a gente não vai esquecer o que a gente fez e o que a gente tem de virtude, de qualidade. Flávio, foi a pior partida que eu vi do Corinthians nos últimos anos. Foi a pior. Eu não me lembro de uma partida tão horrorosa feita pelo Corinthians. Só? Futebol, assim, típico de quem luta para não cair. Só? Calma, vou chegar lá. Não justifica. E o argumento de que a expulsão do Balbuena prejudicou. Claro que prejudicou, mas o Corinthians já estava tomando um baile da Ponte Preta. Agora estamos começando a ouvir conversa. Já estava tomando um baile da Ponte Preta antes mesmo do Balbuena sair. Aliás, nas costas do Balbuena mesmo. Eu nunca vi um Corinthians com tantas falhas de marcação, com tanto espaço. É que você não tinha visto ele jogar com a Ponte. Pois é, e a Ponte, olha, fez 2-0 e vou te falar uma coisa. Ficou de bom tamanho porque cabia mais. Claro. E tem sido assim, reio em cima de reio. Enquanto o Dom Eduardo Batista estava em fase de adaptação, ainda coisa, né? Agora, meu amigo, é reio. O que aconteceu com o Palmeiras semana passada? Mesma coisa, não perdeu, mas foi um vareio. Com São Paulo. E tem sido assim. Flamengo que se cubra, que é a próxima vítima é o Flamengo. E Atlético, a Ponte jogou
com o primeiro, segundo e terceiro colocado do campeonato agora, em sequência. Empatou com o Palmeiras em Palmeiras, empatou com o Atlético em Atlético, e ganhou do Corinthians dando um vareio em Campinas. E agora veio o Flamengo. É só reio, cara. Daqui pra frente, com a gente é assim. Neguinha velha tá demais. Agora, em relação ao Corinthians, Flávio, já teve protesto de torcedor também. Isso aí. Eu sei, mas eu digo em termos de... que você sabe que, na verdade, eles são muito... digamos, vulneráveis à ação desse tipo de torcedor. Tanto que com o Tite lá ainda receberam torcedores para conversar, se lembra bem disso. E temo que se perder do Fluminense... Caio Cristóvão. Exatamente. Por pressão de torcida, nem tanto por convicção. Ele já chegou pressionado. A verdade é essa. Eu entendo que o Cristóvão não tem o mesmo nível do Tite, óbvio, mas... E quem vai pegar esse rojão? Bom, não sei qual rojão tá pior, né? Qualquer um quer treinar o Corinthians, né? São Paulo, agora, o Corinthians precisaria ter pensado antes de contratar. Se contratou, tem obrigação de dar tempo para ele trabalhar. Tem que bancar. Acho. Seria uma grande incoerência de minha parte concordar. Até acho que o Cristóvão sabe, né? Quando ele, até o momento que ele manteve a estrutura montada pelo Tite, o time estava indo. Depois ele resolveu dar uma cara dele, que é um direito dele, obviamente. Claro, ele foi contratado para isso. Para dar. Aí a coisa, não começou a funcionar tão bem quanto funcionava. Então volta para o outro modelo. Nos outros jogos da rodada, destaques para o empate entre Grêmio e Atlético Mineiro e para o Flamengo, que venceu fora de casa e entrou de vez na briga pelo título. Confira os gols. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Santa Cruz com 2 gols no início do segundo tempo. O primeiro veio com Robinho nesse belíssimo chute de fora da área. E o segundo com Ábila, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. 2-0 em Belo Horizonte. Em Porto Alegre, Grêmio e Atlético Mineiro. Aos 7 do segundo tempo, Luan puxou para o meio e bateu de pé esquerdo. A bola desviou em Ronaldo e enganou o goleiro Wilson. O empate do Galo veio aos 42. Douglas Santos cruzou na área e Robinho, livre, completou para o gol. 1-1 placar final. Na Arena Condá, Pará cruzou rasteiro e Diego pegou de primeira com categoria para fazer o primeiro do Flamengo contra a Chapecoense. O time da casa empatou ainda no primeiro tempo. Paulada de Kleber Santana, defesa parcial de Alex Muralha e gol de Kempes no rebote, 1-1. Na segunda etapa, o Mengão reassumiu a frente do placar com Leandro Damião cobrando pênalti. E liquidou a partida na boa trama ofensiva, que terminou com esse chutaço de Manquedio. Final, Chapecoense 1, Flamengo 3. Jogando na Fonte Nova, o Vitória venceu o América Mineiro e afundou ainda mais o Coelho na tabela. Marcelo e David fizeram um gol em cada tempo e abriram 2-0 a favor dos baianos. A 5 minutos do fim, Danilo Barcelos descontou, mas era tarde. Final, Vitória 2, América 1. Na Arena Pernambuco, o Internacional marcou logo aos 8 minutos de jogo com Seiras cobrando pênalti, 1-0. Mas aos 44 do segundo tempo, Vinícius Araújo apareceu para deixar o dele e definir o resultado. 1-1, placar final. A rede também balançou pelo Campeonato Brasileiro da Série B, que tem o Vasco na liderança com 41 Michele, pontos. Pois não. Só me perdoe, antes que eu esqueça, a gente acabou de receber uma notícia muito triste. Morreu mais um ex-presidente do Santos. Morreu o Samir Abdul-Haq, querido amigo, um cara que eu gostava muito. Estava com câncer, com 75 anos. Ele foi durante muitos anos advogado do Pelé, muito da minha aproximação do Pelé, devo ao Samir. E a gente lamenta muito. O Santos perdeu outro dia o Luiz Álvaro e hoje acabou agora há pouco, né? Morreu agora há pouco o Samir Abdul-Haq. Eu quero mandar aqui o meu respeito, as minhas condolências à família do Samir, um grande cara, gostava muito dele, fez um belo trabalho no Santos, foi muito ligado, muito próximo do Pelé, realmente lamento bastante. Desculpe, é que realmente a gente não... Tem pessoas que a gente merece reverenciar, né? Claro. Bom, Série B, Atlético Goianiense, Ceará e CRB completam o G4, veja os gols. Duelo catarinense entre Criciúma e Joinville no Heriberto Rilse. E o Jack levou a melhor, 1-0, gol de Jael logo no começo do jogo. No Castelão, o Ceará ficou no empate com o CRB. Zé Carlos abriu o placar para o time alagoano e Bill deixou tudo igual nos acréscimos do primeiro tempo. O Ceará permaneceu na terceira posição do campeonato. O Oeste venceu o Paysandu com este gol de pênalti marcado por Crisan a 15 minutos do final, 1-0 e só. Fora de casa, o Náutico venceu o Vila Nova e subiu para a 7ª posição na tabela. Jefferson Ney e Hugo marcaram no segundo tempo e garantiram a vitória do time pernambucano, 2-0 placar final.
Gol só na etapa complementar para Bahia e Paraná. O time da casa não tomou conhecimento do adversário e liquidou o jogo em 23 minutos. Edgar Júnior, Juninho e Alano fizeram os gols do Bahia e colocaram a equipe na 6ª posição. O Paraná é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O luverdense passou o trator em cima do Bragantino em noite inspirada de Hugo. Luiz Otávio fez o primeiro, mas no segundo tempo só deu Hugo. Ele marcou outros 3 gols e o que seria uma vitória simples virou goleada, 4-0. Com mais uma derrota, o Braga permaneceu no Z4, a 5 pontos do primeiro time fora da zona. E para quem imaginava que o Vasco teria vida fácil contra o vice-lanterna Tupi, se enganou. Otávio fez 1-0 para a equipe de Minas. No final do primeiro tempo, Luan marcou um lindo gol e deixou tudo igual em Juiz de Fora. No comecinho do segundo, Andrezinho virou o placar cobrando pênalti. Só que Renan Teixeira usou a cabeça para decretar o empate e definiu o jogo. 2-2 e fim de papo. Voltamos falando de seleção brasileira. Daqui a pouco acontece o primeiro treino e desde ontem os atletas estão chegando a Quito, onde o Brasil pega o Equador pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. O que será que vai acontecer nesse jogo, hein, gente? Agora à tarde a CBF divulgou os números que serão utilizados pelos jogadores nos jogos com Equador e Colômbia. A grande surpresa ficou por conta de Gabriel Jesus, que vestirá a camisa 9. Quem ficou com a 11 que ele usou na Olimpíada foi o Felipe Coutinho. Outro número que chama a atenção é a camisa 7. Ficou com o Rafael Carioca. Será que eles serão titulares? Eu acho que é um indicador, né? Mas, enfim, de qualquer forma a gente vai ter que aguardar. Eu não sei o que pensa, imagino o que pensa o Flávio. Uma coisa é o Tite no Corinthians treinando todos os dias com grupo e tal. Every day. Outra coisa é você pegar os jogadores agora, treinam hoje é segunda para jogar na quinta. Não há milagre. Segunda, terça e quarta, tem 3 dias. Na altitude, com jogadores que estão iniciando a pré-temporada. E antes que você me diga, e os equatorianos? Não, eles convocaram os jogadores do Emelec, do Barcelona de Guayaquil e de um outro time, dos 3 menores times lá. Convocaram basicamente a seleção de lá. O favorito é o Equador. O Brasil vai ter que se superar e está em 6º lugar na eliminatória. O favorito é o Equador. E não adianta depois falar assim, ei, tá vendo, contratando o Tite, meu Tite também não deu certo. Ninguém faz mágica. Mas o Equador está treinando desde quando? Desde... O Equador também hoje, mas é que é uma seleção já montada. Já montada, tem uma base. O treinador está lá faz tempo. Essa daí treinou, tá até na Olimpíada, entrosou. Bom, voltamos a falar do Corinthians, que depois de perder para a Ponte Preta 2-0, começa a semana se preparando para enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. Na próxima quarta-feira, o Corinthians estreia na Copa do Brasil contra o Fluminense jogando no Rio de Janeiro. Mas nessa segunda-feira, a fraca atuação contra a Ponte Preta no final de semana ainda foi assunto. É um jogo para ser esquecido, né? Um jogo que nós jogadores sabemos que foi muito abaixo, né? A gente já teve uma conversa sobre isso, até quando acabou o jogo, né? Não é o time que a gente está acostumado de ver, né? De competir, de lutar, né? E de jogar. Então a gente sabe que a gente precisa melhorar muito. O time não anda bem, é verdade, mas Christian faz questão de afirmar que esse momento ruim não é culpa do técnico Cristóvão Borges. Eu acho que a pressão é muito grande, né, em cima dele, né? Eu acho que foi como eu falei. Ele coloca os jogadores dentro do campo e os jogadores têm que tentar fazer alguma coisa para melhorar, né? Eu vejo algumas pessoas criticar muito ele, né? Mas na realidade ele não tem muito o que fazer, né? Ele não entra no campo, né? Quem entra são a gente. Por exemplo, sábado ele colocou o time e a culpa não é dele, a culpa é da gente. Eu e todo mundo, né? Não só do Cristóvão. Segundo o Christian, a culpa pela má fase é de todo o elenco. Mas ele descarta que no grupo corintiano possa ter alguém fazendo o corpo mole. Nesse grupo não. As pessoas começam a criar uma coisa onde não tem, né? Eu particularmente fiquei de fora vários jogos e nem por isso vim aqui reclamar ou alguém me viu falando alguma coisa por aí. Então esse sentido de corpo mole acho que não existe no Corinthians, né? Pelo menos no grupo que a gente trabalha aqui não. A verdade é que se os resultados não vierem, a pressão vai aumentar e muito por aqui. Afinal, jogar pelo Corinthians não é tarefa das mais simples.
principalmente quando as vitórias não vêm. Quem não está acostumado não pode jogar no Corinthians, né? A gente sabe que o Corinthians é assim. A pressão é muito grande, né? Independente de qual colocação que esteja. Se a gente começar a voltar a jogar bem, a torcida vem junto e é muito difícil bater o Corinthians com tá bem, tudo tá tranquilo, as coisas ficam mais difíceis para perder, né? A gente não costuma perder tão fácil assim. Bom, o Palmeiras tem pouco tempo para comemorar a liderança do Brasileirão. Quarta-feira o Verdão entra em campo pela Copa do Brasil e já se representou hoje de olho no confronto com o Botafogo da Paraíba. Adriano Dolph tem as informações. Na reapresentação, trabalho no gramado, mas apenas para quem não jogou os 90 minutos da vitória sobre o Fluminense. Os titulares fizeram um rápido regenerativo. Não há muito tempo para descanso, porque nesta quarta-feira o Verdão entra em campo pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, que está na Série C do Brasileirão. São jogos dificílimos, então eu acho que a gente tem que abrir os olhos e pensar que nós vamos ter aí todas as dificuldades possíveis que a gente vem encontrando no Campeonato Brasileiro também. Nesta quarta-feira pela Copa do Brasil e na outra semana no jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, desfalque certo deverá ser o atacante Gabriel Jesus, que está servindo a seleção brasileira que disputa as eliminatórias para a Copa de 2018. Ainda não se sabe se os titulares poderão ser escalados, devido ao desgaste físico. O técnico Cuca vai avaliar no treino desta terça-feira. Jean, autor do segundo gol da partida contra o time carioca, já se colocou à disposição do técnico. Perguntar para mim, eu quero jogar, né? Eu quero jogar todos os jogos, quero estar sempre presente para poder estar vestindo, né, essa camisa que é muito grande, né? Tem um peso muito grande, mas também a gente tem que pensar um pouquinho, né, principalmente no desgaste, principalmente porque a gente vem aí de uma sequência de jogos aí dificílimos. Bom, resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Você acha que o São Paulo briga para não cair nesse Campeonato Brasileiro? O que é, João? Deu quanto? Sim! 72, não, 82% dos votos. Não é não, deu que sim, 82% dos votos. Ou seja, 82% das pessoas acham que o São Paulo luta para não cair. E um beijo pro Fernando do Master, né? Hoje é o Bolt, hoje é aniversário dele, né? Beijão, Fernando. Saúde e felicidade para você, meu querido. Lembrei, tá vendo? Flávio, boa noite para você. Um abraço, olha, dá tempo ainda do São Paulo te recuperar. Vamos ver se consegue, né? Um abraço, até quarta. Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tem mais esporte para você. A gente se vê. Tchau. Beijo, tchau.